Olá! Hoje, o nosso papo é sobre uma mudança de mentalidade que é, olha, fundamental para quem trabalha com suinocultura. A gente vai entender como sair daquele modo bombeiro, que só apaga incêndio, e se transformar num verdadeiro investigador, um detetive que vai até a raiz dos problemas. Antes de começar, siga o Granja 360. Instagram é @granja.360. No Spotify e no YouTube é Granja 360. Ative o seguir e vem com a gente. Vamos começar com uma cena que é super comum, principalmente para quem está começando na área. O técnico chega na granja, se depara com um problema e qual é a primeira reação? É agir como um bombeiro, né? Sair correndo para apagar o fogo que parece mais óbvio. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a situação. O técnico vê o leitão com diarreia, medica e pronto, vai embora com aquela sensação de missão cumprida. Mas na real, ao focar só no sintoma, a causa verdadeira do problema continua ali, quietinha, só esperando para causar mais dor de cabeça lá na frente. Então, a grande virada de chave é justamente essa aqui. É deixar de ser reativo e passar a ser analítico. Parar de procurar a solução rápida e começar a entender o quadro completo. E a principal ferramenta para fazer essa transição, bom, é uma prática essencial na veterinária. E essa prática, claro, é a anamnese. Ela não é só um primeiro passo, sabe? Ela é a base, o alicerce para a gente encontrar soluções que realmente funcionem e que sejam duradouras. É importante entender que a anamnese não é só preencher um formulário. É muito mais do que isso. É uma investigação completa que olha para tudo. Para o animal, sim, mas também para o ambiente onde ele vive e para as pessoas que manejam esse ambiente. É o ecossistema inteiro da granja. E aí vem a pergunta que muda o jogo. Por que tudo tem que ser infeccioso? Essa simples pergunta força a gente a pensar fora da caixa, a considerar que talvez a causa do problema não seja um vírus ou uma bactéria, pode ser algo totalmente diferente. Ok, mas para investigar direito, a gente precisa de um método, de um caminho. E existe um modelo de sucesso, um processo de 4 passos que guia o técnico para um diagnóstico muito mais completo e certeiro. Olha que roteiro bem definido. Primeiro, a gente coleta o histórico com a equipe, que viu o filme do dia a dia e não só a foto daquele momento. Depois, monitora a evolução do problema. Em seguida, busca evidências físicas numa necropsia. E, por fim, usa o laudo laboratorial para confirmar as suspeitas. Juntando essas 4 peças, o quebra-cabeça do diagnóstico fica completo. Mas legal, como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada num caso super interessante que aconteceu numa granja lá no Paraguai. Um caso onde a pista para o mistério estava bem longe do animal. Imagina o cenário. O proprietário estava desesperado. Ele tinha certeza que estava lidando com uma superbactéria, porque simplesmente nenhum dos melhores antibióticos do mercado resolvia o problema da diarreia. Só que a investigação revelou uma coisa surpreendente. O problema não era bactéria nenhuma. O pulo do gato estava na água. A água que os animais bebiam vinha de um açude contaminado. E a prova disso, um outro galpão idêntico, mas com uma caixa d'água nova, não tinha problema nenhum. E a solução não foi nenhum antibiótico caríssimo. Foi simplesmente um cano novo. Esse caso é a prova de que uma anamnese bem feita não só resolve o problema de verdade, como também economiza um dinheirão e evita tratamento que não serve para nada. Beleza, o diagnóstico foi feito, a causa foi encontrada. Mas não adianta nada ter a resposta certa se o plano para resolver o problema não sair do papel, né? E para isso acontecer, a palavra-chave é colaboração. A essência está toda nessa frase. Você tem que fazer junto. Um plano de ação que vem de cima para baixo, imposto, tem uma chance enorme de dar errado. Ele precisa ser construído em parceria com a equipe da granja, com as pessoas que vão colocar a mão na massa todos os dias. É o que a gente chama de planejamento participativo. Isso garante que todo mundo esteja na mesma página, que todo mundo se sinta parte da solução. E quando as pessoas se sentem donas do plano, a chance de sucesso a longo prazo, ela aumenta drasticamente. No fim das contas, ser um investigador vai muito além de uma técnica de diagnóstico. É uma postura profissional, é um jeito de trabalhar que deixa uma marca positiva e que constrói um legado de qualidade. E essa mentalidade se sustenta em 3 pilares. Primeiro, nunca parar de estudar, porque as coisas mudam o tempo todo. Segundo, se cercar de gente boa, que soma, que ajuda a crescer. E terceiro, e talvez o mais importante, ser humilde para ouvir quem está ali no dia a dia. São esses pilares que transformam um bom técnico num profissional de confiança. Então, a pergunta que fica é:
Qual marca será deixada para trás? A do bombeiro, que vive apagando um incêndio atrás do outro? Ou a do investigador, que entende as causas e evita que o fogo comece? A escolha, na verdade, é feita em cada diagnóstico.